13 sinais que o Espírito Santo está te protegendo e você não percebe. Há dias em que tudo parece um silêncio divino. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento visível. O coração ora, mas o céu parece distante. E é justamente nesse aparente vazio que o Espírito Santo está mais presente do que nunca. O que você chama de coincidência, atraso ou acaso, pode ser, na verdade, a mão de Deus te protegendo de algo que seus olhos ainda não enxergam. Nada escapa ao olhar do Espírito, e quando ele se move, até o invisível conspira a seu favor. Você já parou para pensar quantas vezes algo deu errado, e mais tarde percebeu que foi livramento? Uma viagem cancelada, uma ligação que não aconteceu, um relacionamento que terminou sem explicação. O Espírito Santo age nas entrelinhas da vida, e muitas vezes o que você chama de perda é, na verdade, o escudo divino te guardando de algo muito pior. É assim que ele opera, em silêncio, mas com precisão. Enquanto você luta para entender, o céu luta para te proteger. O Espírito Santo não age apenas nos grandes milagres. Ele se manifesta nas pequenas mudanças de rota, nos impulsos internos, nos freios invisíveis que te impedem de ir a lugares errados. Ele não grita, ele sussurra. E se você aprender a ouvir essa voz suave dentro do coração, perceberá que há um propósito por trás de cada desvio. Quando algo não flui, quando o caminho fecha, quando a paz desaparece, talvez não seja o inimigo te atacando, mas o Espírito te protegendo. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar em certas regiões, mas o Espírito Santo os impediu. Eles não entenderam naquele momento, mas aquele não de Deus era parte de um plano muito maior. O Espírito não apenas abre portas, ele também fecha, porque a proteção divina não é sempre conforto. Às vezes é desvio, espera e redirecionamento. O Espírito Santo é o guardião invisível das nossas jornadas. Ele vai à frente dos nossos passos, preparando o terreno e afastando o mal antes que ele nos alcance. Ele enxerga o que está adiante e intervém antes que o perigo se manifeste. Você pode achar que perdeu tempo, mas Deus estava ganhando terreno por você. Pode sentir que algo desabou, mas o Espírito apenas removeu o que não sustentaria o novo. Há uma presença que te acompanha em silêncio, mesmo quando o coração duvida. O Espírito Santo não se afasta quando o caos chega. É ele quem sustenta a alma para que o caos não te destrua. Ele é o vento que te desvia do abismo, a paz que te impede de explodir, a voz que te convence a esperar. Nada é aleatório quando o Espírito está envolvido. Neste vídeo, você vai compreender como o Espírito Santo age para te proteger, não com muros, mas com sabedoria. São sinais que passam despercebidos, atitudes divinas disfarçadas de coincidências, atrasos que salvam vidas e silêncios que gritam cuidado. Você vai aprender a enxergar o invisível, a interpretar o que o Espírito fala em meio às circunstâncias e a perceber que, mesmo quando tudo parece fora de controle, o céu está trabalhando ao seu favor. Porque o Espírito Santo nunca deixa de agir, ele apenas muda a forma de te proteger. E quando você começar a reconhecer os sinais, descobrirá que ele nunca se afastou. Apenas estava te guardando de algo que você ainda não entendia. Quando portas se fecham, é o Espírito te redirecionando. Muitas vezes, o primeiro sinal da proteção do Espírito Santo não vem como bênção aparente, mas como frustração. Você ora, planeja, se esforça, e a porta simplesmente não se abre. Às vezes, o projeto trava, a resposta não chega, o caminho parece bloqueado. E é nesse momento que o Espírito está trabalhando de forma mais precisa, não para te punir, mas para te redirecionar. O que você enxerga como obstáculo é, na verdade, um desvio divino. O Espírito Santo não permite que você siga rumo a algo que parece bom, mas que não vem de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito os impediu. Eles estavam fazendo algo bom, algo espiritual,
mas não era o tempo nem o lugar. Deus tinha outro plano, e aquele não momentâneo era um sim para algo maior. A evangelização da Europa. É assim que o Espírito Santo age. Ele não bloqueia porque quer te frustrar, mas porque enxerga o que você ainda não vê. Ele protege você de caminhos que poderiam parecer abençoados, mas que terminariam em confusão, perda ou desvio de propósito. A porta que se fecha é um ato de misericórdia, não de rejeição. Quando o Espírito impede um plano, ele está preservando a sua fé, a sua paz e o seu destino. É como um pai que puxa o filho antes de atravessar a rua, mesmo que o filho não entenda o perigo à frente. A diferença é que o Espírito vê o futuro que você não pode ver. Ele enxerga o que existe atrás das aparências e quando diz não, é porque está preparando um melhor que você ainda não imagina. O Espírito Santo é mestre em reorientar trajetórias. Ele sabe o exato momento em que a sua insistência poderia se transformar em queda. E então intervém, às vezes através de imprevistos, cancelamentos, perdas ou até de pessoas que se afastam. Nada disso é coincidência, é estratégia divina. O Espírito Santo te guarda de decisões que poderiam custar anos de paz. Ele te protege até de escolhas que você acreditava serem resposta de oração. Quando Deus fecha uma porta, Ele está te libertando de um futuro que não traria plenitude. Olhe para trás e perceba quantas vezes você reclamou de algo que não deu certo. E mais tarde, agradeceu por não ter dado. Essa é a assinatura do Espírito. Ele escreve a história com pausas, porque sabe que o tempo certo de Deus é o único tempo seguro. Enquanto você tenta forçar a maçaneta, Ele está te conduzindo até a porta certa, que não apenas se abrirá, mas te colocará exatamente onde o propósito floresce. O Espírito Santo não quer te ver preso em ciclos que já se encerraram. Ele fecha portas não para te limitar, mas para te libertar. E quando uma se fecha, é porque ele já começou a destrancar outra, em silêncio, no tempo certo, com a bênção certa. Por isso, não se desespere diante do não. Ele é apenas a maneira de Deus te dizer: confie em mim, eu sei o caminho que te guarda. Quando as portas se fecham, o Espírito Santo está apenas te redirecionando para o destino onde o mal não te alcança e o propósito floresce com segurança. O peso no coração que vem antes da decisão errada. Existem momentos em que algo dentro de você simplesmente não te deixa em paz. Nenhum argumento parece suficiente para justificar aquela escolha. Nenhuma vontade é capaz de silenciar o desconforto que cresce no peito. Esse incômodo interior, essa voz sutil que tenta te deter antes do erro, é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está te protegendo. Ele fala antes da queda, sussurra antes do abismo e adverte antes da ferida. O que muitos chamam de intuição, o coração espiritual reconhece como direção divina. O Espírito Santo é o conselheiro que te livra não apenas do perigo físico, mas também de decisões que trariam consequências espirituais e emocionais profundas. Quando ele habita em alguém, cria dentro dessa pessoa uma sensibilidade especial, uma percepção que vai além da lógica. É por isso que, muitas vezes, você sente que algo não está certo, mesmo sem conseguir explicar o motivo. O Espírito não precisa gritar, ele convence. E quando o coração é dócil à voz dele, até o mal mais bem disfarçado é revelado. Na Bíblia, vemos o exemplo de José, que enfrentou um dilema antes de aceitar Maria como sua esposa. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, está escrito que, enquanto ele refletia sobre isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher. José foi salvo de uma decisão precipitada, porque o Espírito o alertou em tempo. O mesmo acontece conosco. Antes de darmos um passo errado, o Espírito fala, às vezes em sonhos, às vezes em inquietações, às vezes por meio de um sentimento que não conseguimos ignorar. Quando o Espírito Santo te incomoda, não é para te punir, é para te proteger. Ele sabe o que está por trás das intenções, o que se esconde nas oportunidades aparentemente boas,
e o que se disfarça de porta aberta, mas é armadilha. Quantas vezes um caminho parecia perfeito, mas algo em você dizia, não vá. Esse é o toque da proteção divina. Ignorar esse peso no coração é como desligar o alarme que tenta te salvar. Quando o Espírito fala, o silêncio é o pior erro. Esse incômodo também é um sinal de amor. O Espírito Santo não permite que você siga tranquilamente por um caminho que o afastará de Deus. Ele desperta a consciência, reacende a sensibilidade espiritual e traz à tona um desconforto santo que impede a alma de se perder. Às vezes, você sentirá o corpo cansado, a mente confusa e o coração inquieto. E tudo isso é um alerta para parar, respirar e ouvir. O Espírito Santo não apenas orienta, ele intervém. Permita-se ouvir essa voz antes que o erro aconteça. Pare diante do peso no coração, porque é ali que Deus fala com mais clareza. O Espírito Santo está constantemente te guardando de escolhas que poderiam roubar sua paz, atrasar seu propósito e ferir sua fé. E cada vez que você escolhe obedecer a esse alerta interior, um novo caminho de livramento é aberto. O peso que te impede de seguir pode ser o mesmo que está te salvando. Aprenda a reconhecer esse sinal. Quando algo dentro de você não se alinha, o Espírito está te chamando para esperar. Porque o que vem de Deus nunca causa confusão, e o que é protegido por Ele sempre traz paz. A paz que desafia a lógica. Há situações em que tudo parece estar desmoronando. Contas atrasadas, diagnósticos assustadores, relacionamentos em crise. Qualquer pessoa ficaria desesperada, mas de repente você sente uma calma que não faz sentido. É como se algo invisível dissesse, fique firme, eu estou aqui. Essa paz não vem da razão, vem do Espírito Santo. É o tipo de serenidade que o mundo não pode oferecer, e é um dos sinais mais poderosos de que o Espírito está te protegendo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não é ausência de problemas, é presença de Deus. É o Espírito Santo erguendo uma muralha invisível ao redor da sua alma, impedindo que o medo domine o coração. Ele não promete que a tempestade vai parar, mas garante que você atravessará por ela com equilíbrio, fé e direção. Essa paz é o escudo que protege você de decisões impulsivas. É o Espírito Santo dizendo que, mesmo quando a mente quer agir por desespero, é hora de esperar. É o mesmo tipo de paz que Jesus carregava enquanto dormia no barco, em meio à tempestade, conforme Marcos capítulo 4, versículos 37 a 39. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele descansava porque sabia que o controle estava nas mãos do Pai. O Espírito Santo nos ensina esse mesmo descanso, confiar sem ver, permanecer em paz, sem entender. Quando o Espírito Santo te protege, ele não apenas impede o mal de fora, mas também acalma o caos de dentro. A batalha mais perigosa nem sempre é externa, é a que acontece no coração. É o medo tentando sufocar a fé, a dúvida tentando apagar a esperança. A paz que vem do Espírito é o antídoto contra essas forças invisíveis. Ela te mantém estável enquanto tudo muda ao redor. É a certeza silenciosa de que Deus ainda está no controle, mesmo quando a realidade grita o contrário. Essa paz também é um sinal de confirmação. O Espírito Santo fala através dela. Quando algo é de Deus, você sente tranquilidade mesmo diante dos riscos. Quando algo não é, a inquietação não cessa, por mais que pareça vantajoso. Aprender a discernir essa diferença é uma das maiores formas de proteção espiritual. Muitas pessoas caem em armadilhas porque ignoram a ausência de paz, acreditando que o sucesso visível é o mesmo que a aprovação divina. Mas o Espírito Santo fala pela serenidade, não pela aparência. Quando o Espírito te envolve com essa paz, é porque ele está te guardando. Mesmo que o diagnóstico ainda não tenha mudado, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, essa paz é o sinal de que o céu já se moveu. É como se Deus dissesse, ainda não terminei, mas já venci. E é nesse lugar de descanso
que a alma recupera a força. Permita que o Espírito Santo te cubra com essa paz. Não lute contra ela, tentando entender o que só a fé pode aceitar. Quando o mundo disser, desespere-se, escolha permanecer firme. Quando o medo disser, acabou, ouça a voz que diz, confie. A paz que desafia a lógica é o testemunho vivo de que o Espírito Santo te protege não apenas do que te ameaça, mas também do que te desestabiliza. A verdadeira vitória começa quando você aprende a descansar, enquanto o Espírito luta por você. Desvios que salvam destinos. Há momentos em que você sente que tudo saiu do controle. Planos são interrompidos, sonhos são adiados, caminhos mudam de forma inesperada. Mas e se esses desvios não forem falhas, e sim rotas de proteção? O Espírito Santo, em sua sabedoria perfeita, muitas vezes nos conduz por estradas que não planejamos, não para atrasar o propósito, mas para preservá-lo. O que parece atraso é, na verdade, livramento. Cada desvio tem um motivo oculto, e quando o Espírito está à frente, nenhum passo é desperdiçado. José é o exemplo mais claro disso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 28, ele foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. Aos olhos humanos, sua vida havia acabado. Mas Deus estava transformando o mal em estratégia. O Espírito Santo o conduzia, passo a passo, até o Egito, onde anos depois ele seria instrumento de salvação para muitos. O desvio que parecia derrota era, na verdade, o mapa secreto do propósito. Assim também acontece conosco. O Espírito Santo nos livra de caminhos que terminariam em destruição, mesmo quando esses caminhos pareciam promissores. O problema é que, enquanto o desvio acontece, não o compreendemos. Ficamos presos à frustração, sem perceber que o Espírito está nos reposicionando. É por isso que tantas vezes a vida parece confusa antes de fazer sentido. O Espírito não nos explica tudo de imediato, porque o amadurecimento espiritual vem da confiança, não da compreensão. Ele muda rotas, retira pessoas, fecha portas e cria pausas, tudo para nos alinhar com o tempo certo e o lugar certo. Os desvios também nos salvam de nós mesmos. Quantas vezes a pressa, o orgulho ou a carência nos colocariam em situações perigosas se o Espírito não interviesse? Ele é o freio invisível que impede decisões precipitadas. Um atraso pode parecer incômodo, mas pode estar te salvando de um desastre. Um relacionamento que terminou pode estar te livrando de um futuro sem paz. Uma oportunidade perdida pode ser a forma de Deus te redirecionar para algo que Ele preparou com propósito e segurança. O Espírito Santo é o estrategista divino dos bastidores. Ele conhece cada curva do caminho e antecipa cada armadilha. Quando você pensa que se perdeu, Ele apenas mudou a direção para te levar a um destino mais alto. Ele nunca erra a rota, apenas muda o percurso. E o que parece um desvio hoje será reconhecido amanhã como a decisão mais sábia que Deus já tomou por você. Olhe para o passado. Quantas vezes você quis algo com tanta força e, se tivesse conseguido, teria se arrependido? Quantas vezes um não te poupou de uma dor que você só entendeu depois? É assim que o Espírito age. Ele te livra do que parecia certo, mas te afastaria da bênção verdadeira. Ele reorganiza o mapa da vida em silêncio, porque o objetivo dele não é te agradar, é te proteger. Por isso, quando os planos não saírem como você imaginou, respire e confie. O Espírito Santo está traçando um novo caminho que te livra de riscos que você não consegue enxergar. Ele sabe o que está à frente, e se te desviou, é porque há algo que precisa ser preservado: sua fé, seu propósito, sua paz. O desvio não é o fim da rota, é o atalho do céu. E quando o tempo passar, você vai olhar para trás e perceber: o que parecia desordem era apenas o Espírito Santo reescrevendo sua história com mais precisão do que você jamais poderia planejar. Pessoas que se afastam quando o Espírito te cerca. Às vezes, a maior forma de proteção do Espírito Santo não é algo que ele coloca em sua vida, mas algo ou alguém que ele retira. Você ora por direção, por paz, por respostas,
E de repente, pessoas começam a se afastar, conversas esfriam, conexões se desfazem sem motivo aparente. Isso não é acaso, é discernimento divino em ação. O Espírito Santo não apenas te defende de ataques espirituais, ele também te guarda de influências, intenções e alianças que poderiam te desviar do propósito. Quando Deus quer te elevar, ele primeiro separa. E essa separação dói, porque muitas vezes estamos emocionalmente ligados a quem não está espiritualmente preparado para caminhar conosco. Mas o Espírito enxerga o que você não vê. Ele percebe as motivações do coração, o peso das palavras, o impacto das presenças. Há pessoas que não são más, apenas não fazem mais parte do plano que Deus está construindo agora. O afastamento não é rejeição, é purificação de rota. Sansão ignorou os sinais e pagou o preço. Em Juízes, capítulo 16, versículos 16 a 21, Dalila insistia para descobrir o segredo de sua força, e cada tentativa era um aviso que ele escolheu não ouvir. O Espírito Santo estava alertando, mas Sansão se deixou levar pela emoção e perdeu aquilo que o tornava forte. Da mesma forma, o Espírito fala conosco quando alguém se aproxima com intenções erradas, quando a paz some em uma amizade ou quando um relacionamento começa a roubar nossa comunhão com Deus. Ele nos mostra, em pequenos sinais, que é hora de se afastar. O Espírito Santo te protege até das conexões que parecem bênção, mas são distração. Ele corta laços invisíveis que te prendem ao passado, remove pessoas que não suportariam o peso da sua próxima estação e encerra ciclos que você insistiria em manter. E no início, você chora o afastamento, mas, com o tempo, percebe que o silêncio trouxe paz. O Espírito Santo sabe quem deve ficar e quem precisa partir. Ele não retira nada que seja essencial, apenas aquilo que impediria seu crescimento. Quando o Espírito Santo te cerca, ele cria um ambiente de proteção. Às vezes, esse ambiente exige solidão. É o tempo em que Deus trabalha em você sem ruídos, sem distrações, sem vozes humanas interferindo. Ele te ensina a depender mais dele do que da aprovação alheia. É nesse isolamento espiritual que nascem as maiores revelações. Jesus viveu isso quando foi levado pelo Espírito ao deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. O isolamento não foi castigo, foi treinamento. O mesmo Espírito que conduz à solidão é o que prepara para a vitória. Se pessoas começaram a se distanciar, não se desespere. Em vez de perguntar por que me deixaram, pergunte: o que o Espírito está me ensinando? Talvez o afastamento seja o livramento que você pediu, mas ainda não reconheceu. O Espírito Santo remove o que não alinha com o novo de Deus, porque ele não compartilha a obra divina com o que é temporário. E quando ele termina, você percebe que está cercado apenas por o que é verdadeiro, puro e necessário. O Espírito Santo não esvazia sua vida, ele a organiza. E quando o novo chega, você entende: o que parecia perda era apenas o início da proteção. O não que impede um desastre. Poucas palavras são tão difíceis de aceitar quanto o não de Deus. Somos ensinados a buscar portas abertas, respostas imediatas e bênçãos visíveis. Então, quando o Espírito Santo decide dizer não, a alma se inquieta. Mas o que poucos entendem é que esse não pode ser o maior ato de amor e proteção divina. O Espírito Santo não é um mensageiro de conveniência. Ele é o guardião da vontade perfeita de Deus, e muitas vezes, impedir é salvar. O não do Espírito é uma muralha invisível que se levanta entre você e algo que, mais à frente, traria destruição. Pode ser um relacionamento que não floresce, uma oportunidade que não se concretiza, um pedido que não se realiza. Às vezes, o Espírito Santo simplesmente fecha o caminho, e não importa o quanto você insista, nada acontece. Mas quando ele bloqueia algo, é porque o perigo é maior do que a sua compreensão. Ele conhece o que está adiante e protege você antes mesmo que o problema exista. Moisés viveu isso. Depois de conduzir o povo de Israel por décadas, ele desejou entrar na terra prometida.
Mas em Deuteronômio capítulo 3, versículo 26, o Senhor lhe disse: basta, não me fales mais desse assunto. À primeira vista, parece uma negativa dura, mas o não de Deus tinha propósito. O tempo de Moisés havia cumprido sua missão, e o Espírito estava levantando Josué para continuar a jornada. O não foi rejeição, foi transição. Assim também acontece conosco. Quando o Espírito Santo diz não, ele está encerrando ciclos que já cumpriram seu papel, preservando você de insistir em algo que já não pertence ao plano divino. O não do Espírito também nos protege de nós mesmos. Quantas vezes oramos por algo movidos por emoção, carência ou orgulho, acreditando que seria bênção, quando na verdade seria uma armadilha? O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, não concede o que pedimos, mas o que precisamos. E isso, por si só, é uma forma profunda de amor. Ele conhece o peso que você ainda não pode carregar, a verdade que ainda não pode ver e a dor que ele está evitando que você enfrente. Essa proteção espiritual exige maturidade para ser reconhecida. É fácil celebrar o sim, mas é no não que o caráter se forma. O Espírito Santo molda corações obedientes, ensinando que a verdadeira fé não é apenas confiar quando dá certo, mas também permanecer em paz quando Deus fecha as portas. O não é uma forma de lapidar o coração para o novo tempo, de refinar a escuta, de fortalecer a dependência. A cada negativa divina, o Espírito está nos preparando para algo maior, algo que não caberia dentro dos limites do que pedimos. E um dia, quando o tempo passar, você verá o quanto aquele não te salvou. O Espírito Santo não erra a direção. Ele enxerga o futuro e corta o caminho para preservar o propósito. O relacionamento que terminou, o emprego que não veio, o sonho que não se cumpriu, tudo isso é o Espírito te guardando de uma dor que você nunca precisará viver. Por isso, quando a resposta for negativa, não duvide da presença dele. Um não do Espírito é mais poderoso do que 1000 sims do mundo. É ele te dizendo: confie em mim, há algo que você não pode ver, mas eu já vi. Aceitar o não é o mesmo que abraçar a segurança de Deus, e quem confia nessa proteção descansa, mesmo quando não entende. O não do Espírito não é um fim, é um desvio para o milagre certo. É a mão de Deus impedindo que você construa sobre a areia, para que, mais à frente, você possa firmar os pés sobre a rocha. Sinais sutis, sonhos, intuições e palavras que ecoam. O Espírito Santo fala o tempo todo, mas nem sempre de forma audível. Às vezes ele sussurra por meio de sonhos, sensações, pequenas repetições e palavras que parecem coincidir de forma inexplicável. São sinais sutis, delicados demais para o olhar apressado, mas claros para o coração que está atento. O Espírito não se impõe, ele convida. Ele se manifesta em detalhes, porque a intimidade com Deus não é barulho, é percepção. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, começa a perceber que o céu te observa em cada passo. Desde os tempos bíblicos, Deus usa sonhos como instrumento de revelação e proteção. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, evitando a armadilha que ele havia preparado. José, novamente, foi orientado em sonho a fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. O Espírito Santo usa esse mesmo método hoje. Há sonhos que não são apenas reflexos da mente, mas mensagens espirituais. Alguns vêm para alertar, outros para confortar, e muitos para impedir o mal antes que aconteça. Mas o Espírito também fala acordado, nos instantes em que o coração se abre. Uma intuição súbita, um pensamento que não quer ir embora, uma frase que se repete em diferentes lugares. Esses são sinais que o Espírito usa para chamar sua atenção. Talvez você ouça a mesma passagem bíblica em momentos distintos, ou alguém te diga exatamente o que você precisava ouvir sem saber como. O Espírito Santo é o autor dessas coincidências que não são coincidências. Ele conecta pessoas, palavras e circunstâncias para que você entenda. Deus está falando com você. Esses sinais não são dados ao acaso, eles têm propósito.
O Espírito Santo sabe a linguagem que o seu coração compreende. Ele fala de modo único com cada pessoa, respeitando sua sensibilidade. Há quem ouça uma canção e sinta uma resposta divina. Há quem abra a Bíblia e encontre exatamente o versículo que precisava. Há quem perceba que certos ambientes drenam a paz e outros a renovam. Tudo isso é comunicação espiritual. A voz do Espírito está por toda parte, mas só ouve quem desacelera o suficiente para escutar. A maioria ignora esses sinais porque busca o sobrenatural de forma espetacular, quando o Espírito se revela no simples. Ele está presente na pausa antes de uma escolha errada, no desconforto que antecede uma atitude precipitada, na palavra que reacende a esperança. O Espírito Santo fala na linguagem do cotidiano, e quem vive com o coração sensível percebe que nada é trivial quando o céu está envolvido. Discernir esses sinais é uma forma de proteção. Quando o Espírito te mostra algo repetidas vezes, não é para te assustar, é para te preparar. Ele antecipa os movimentos da vida porque deseja te posicionar antes que o inimigo te confunda. Ele te lembra de orar por alguém, muda teus planos de última hora, te faz sentir paz ou inquietação diante de decisões. Tudo isso é direção divina. O Espírito não precisa de trovões para se fazer ouvir. Basta um sussurro para alterar todo o curso da história. Por isso, preste atenção ao sutil. O Espírito Santo raramente grita, porque quem anda com ele aprende a reconhecer o leve toque, o pequeno sinal, a impressão no coração. Essa sensibilidade espiritual é um dom e, ao mesmo tempo, uma arma de proteção. Quanto mais você escuta, menos o mal te surpreende. E se ultimamente palavras, sonhos ou situações têm se repetido, não ignore. O Espírito Santo está te chamando para enxergar o que os olhos naturais não veem. O céu fala na linguagem do coração desperto, e cada sinal é um lembrete silencioso. Deus te guarda em cada detalhe. Quando o perigo se aproxima e o Espírito muda o caminho. Existem momentos em que algo dentro de você o faz mudar de direção de repente, cancelar uma viagem, adiar um compromisso, evitar uma pessoa, ou simplesmente sentir que não é hora. Muitas vezes, você não entende o motivo, mas mais tarde percebe que aquela decisão o livrou de algo grave. Esse é um dos sinais mais impressionantes da proteção do Espírito Santo. Ele muda o caminho antes que o perigo te alcance. Quando o Espírito está em ação, nada é coincidência, tudo é cuidado. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, os magos do Oriente receberam um aviso em sonho para não voltarem a Herodes, depois de visitarem o menino Jesus. Eles poderiam ignorar e seguir o caminho natural, mas obedeceram ao aviso e escaparam da armadilha. O Espírito Santo age assim. Ele antecipa o mal e o redireciona com uma sabedoria que os olhos humanos não podem compreender. Você pode não ver o que ele vê, mas pode sentir o toque suave que muda sua rota, uma sensação, um atraso inesperado, um sentimento de urgência sem explicação. Muitos chamam isso de intuição, sorte ou coincidência, mas o discernimento espiritual sabe que é o Espírito Santo desviando a rota do perigo. Ele move tudo o que for necessário para te proteger. Tempo, circunstâncias, pessoas, até o clima, se for preciso. Às vezes, o pneu fura para que você não esteja na hora errada. Às vezes, alguém liga justo quando você ia sair. Às vezes, a chuva atrasa um plano que parecia importante. E no invisível, o Espírito Santo está ajustando cada detalhe, desviando o mal e te guardando sem que você perceba. O Espírito também muda caminhos espirituais. Ele pode interromper relacionamentos, parcerias ou oportunidades que pareciam perfeitas, mas carregavam riscos escondidos. Ele sabe quando algo é sedutor por fora, mas destrutivo por dentro. É por isso que, muitas vezes, ele te impede de avançar e a mente não entende. Mas a fé precisa aprender a confiar mesmo quando não há explicação. Porque quando o Espírito muda o caminho, é para salvar não apenas o corpo, mas o propósito. O povo de Israel viveu isso no Êxodo. Quando saíram do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais curto, embora fosse o mais lógico.
Em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, está escrito: Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse mais perto, porque disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. O Espírito Santo faz o mesmo conosco. Ele nos desvia do caminho fácil para nos guardar da batalha que ainda não estamos prontos para enfrentar. A verdadeira proteção espiritual nem sempre se manifesta em milagres visíveis. Muitas vezes é um atraso que te salva, um desconforto que te freia ou uma mudança repentina de planos. Cada desvio é um ato de amor. O Espírito Santo não apenas observa o que acontece, ele intercede antes que aconteça. Ele não é reação, ele é prevenção. Quando você vive em comunhão com o Espírito, aprende a perceber quando ele muda a direção. Não resista, não questione, apenas confie. A obediência imediata é o maior escudo contra o perigo invisível. Um simples não vá pode ser a diferença entre o desastre e o livramento. E quando mais tarde tudo fizer sentido, você perceberá que o Espírito Santo não estava atrasando sua vida, estava salvando sua história. Cada rota alterada é uma prova de que Deus te conhece melhor do que você se conhece e que Ele sempre vai preferir te frustrar por um momento do que te perder para sempre. O Espírito Santo te protege até de si mesmo. Há momentos em que o maior inimigo não está fora, mas dentro. Impulsos, decisões precipitadas, palavras ditas na hora errada, sentimentos descontrolados. Tudo isso pode nos afastar do propósito e abrir brechas que o inimigo usa para destruir o que Deus está construindo. E é exatamente aí que o Espírito Santo intervém com uma sabedoria silenciosa e misericordiosa. Ele te protege até de si mesmo. Ele impede ações, freia emoções, desvia pensamentos e te convence a recuar quando o orgulho quer avançar. O Espírito Santo é o guardião da consciência. Ele não apenas te defende de perigos externos, mas também do caos interno que poderia te afastar da graça. É o que Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiar em toda a verdade significa não permitir que sejamos dominados pelas ilusões do coração. Quantas vezes você quis agir por impulso e algo o fez parar? Quantas vezes ia responder com raiva e uma paz inexplicável tomou o seu espírito? Esse é o Espírito Santo em ação, te protegendo de atitudes que destruiriam o que levou anos para ser construído. Davi viveu esse tipo de intervenção. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 4 a 7, ele teve a chance de matar Saul, o rei que o perseguia, mas o Espírito o impediu. Ele chegou a cortar um pedaço do manto de Saul, mas logo sentiu o coração pesar. Davi entendeu que não poderia tomar nas próprias mãos o que cabia a Deus. Esse arrependimento instantâneo foi a voz do Espírito Santo. Ele o guardou de cometer um erro que teria manchado sua unção e mudado sua história. Assim também o Espírito faz conosco. Ele segura a mão antes da queda, fecha os lábios antes da palavra errada e nos convence de que o tempo de Deus é mais seguro do que o nosso impulso. Essa proteção é sutil, mas poderosa. Ela aparece como um desconforto que impede a vingança, uma calma que vence a pressa, uma consciência que não permite permanecer no erro. O Espírito Santo não nos força, ele nos convence. Ele trabalha dentro de nós, reorganizando emoções, desmontando justificativas e iluminando o coração com discernimento. É um processo silencioso, mas profundo. E é assim que ele nos livra de caminhos de autodestruição. O Espírito também protege nossa mente. Quando os pensamentos se tornam pesados e o medo tenta tomar o controle, é ele quem sussurra: respire, confie, eu estou aqui. Quando a culpa tenta te aprisionar pelo passado, ele te lembra do perdão. Quando a ansiedade quer decidir por você, ele te ensina a esperar. O Espírito Santo protege não apenas o que fazemos, mas o que pensamos e sentimos. Ele é o equilíbrio entre o que o coração deseja e o que Deus quer. A presença do Espírito Santo dentro de você é o sinal de que Deus não te deixa sozinho, nem quando você se torna o seu próprio risco.
Ele te guarda das escolhas precipitadas, das palavras impensadas, das alianças incorretas, dos caminhos que nascem do orgulho. Ele é o lembrete constante de que o autocontrole é um fruto espiritual, não uma conquista humana. Por isso, da próxima vez que sentir vontade de agir por impulso, pare. Talvez não seja fraqueza, talvez seja o Espírito te salvando de uma ferida desnecessária. O freio que ele coloca em seu coração é o maior sinal de amor. O Espírito Santo não te deixa cair em ciladas criadas pela sua própria emoção. Ele te protege de destruir o que orou para receber. E se hoje você sente que o Espírito tem te impedido de seguir em certas direções, não lute contra isso. É a prova de que Deus ainda está no controle, não apenas do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você. O recomeço que nasce da proteção divina. Toda a proteção do Espírito Santo tem um propósito maior: te conduzir ao recomeço certo. Nada do que ele impede é perda. Tudo o que ele permite é preparação. Cada desvio, cada silêncio, cada não e cada afastamento que você viveu até aqui não foram aleatórios. Foram tijolos invisíveis da construção do novo tempo que o Espírito está erguendo dentro de você. Porque o Espírito Santo não apenas te guarda do mal, ele te reposiciona para o bem. Sua proteção é o terreno fértil onde Deus planta os novos começos. É natural olhar para o que deu errado e pensar que perdeu tempo. Mas o Espírito Santo te ensina que nada é desperdício quando é Ele quem conduz. O atraso foi livramento, a espera foi amadurecimento. E a queda foi apenas o ponto de virada para a transformação. O mesmo Espírito que te protegeu do erro é o que agora te impulsiona para o propósito. Ele não te livra apenas do que te destruiria. Ele te conduz ao que te moldará. A Bíblia mostra isso com clareza na vida de Jonas. Quando ele tentou fugir da missão e embarcou no navio errado, o Espírito permitiu a tempestade não para castigá-lo, mas para redirecioná-lo. Dentro do ventre do grande peixe, Jonas descobriu que a correção de Deus é também uma forma de proteção. O Espírito Santo age assim. Ele permite que certas crises aconteçam para impedir que você vá mais longe no caminho errado. O livramento, às vezes, vem disfarçado de tempestade, mas o destino final é sempre redenção. O Espírito Santo protege até o propósito de Deus dentro de você. Quando ele fecha uma estação, é porque está preparando outra. E mesmo que tudo pareça parado, ele está reorganizando o cenário. O que o inimigo tentou usar para te desanimar, o Espírito está transformando em lição. O que parecia fracasso está se tornando fundação. Cada livramento oculto foi uma semente do novo que agora está prestes a florescer. Essa é a sabedoria do Espírito. Ele nunca permite que algo se perca sem que algo maior nasça no lugar. O recomeço que ele prepara é mais forte, mais puro e mais alinhado à vontade de Deus. É um novo tempo em que a sua fé se torna madura, o seu coração se torna leve e a sua alma volta a caminhar com propósito. E quando o Espírito Santo age, o passado deixa de ser peso e passa a ser testemunho. Tudo o que ele te protegeu até agora foi parte do plano. Cada não era uma semente, cada livramento, um alicerce, cada silêncio, um ensinamento. E agora, o Espírito Santo está dizendo: o tempo da reconstrução chegou. O mesmo poder que te guardou está te guiando para o novo. Não olhe para o que terminou, olhe para o que começou. O Espírito nunca fecha uma porta sem abrir uma janela para o céu. Você não foi deixado para trás, foi preparado para o que vem. A proteção do Espírito não apenas te salvou, ela te posicionou. E o recomeço que ele está desenhando agora é a prova de que Deus não te esqueceu, apenas te guardou até que tudo estivesse pronto. Respire fundo, entregue o controle e permita que ele te leve. Porque quando o Espírito Santo conduz, o fim se torna começo, e o que parecia ruína se transforma em promessa. O invisível que te guarda agora. Enquanto você ouvia cada palavra, o Espírito Santo já estava agindo. Ele não espera o vídeo acabar para começar a trabalhar. Ele se move em silêncio,
durante o instante em que o coração se abre e transforma a compreensão em fé viva. Talvez você tenha lembrado de situações em que algo te atrasou, de pessoas que se afastaram, de decisões que mudaram o rumo da sua história. Nada disso foi por acaso. O Espírito Santo estava ali o tempo todo, escrevendo por trás do que parecia confuso, te livrando do que poderia te ferir e abrindo caminho para o que hoje está florescendo. O que o Espírito faz raramente é visível. É proteção invisível, é graça disfarçada, é amor disfarçado de interrupção. Ele te protegeu de acidentes que você nem soube que existiram, te livrou de palavras que teriam te ferido, te manteve firme quando o medo tentava te derrubar. Há um cuidado constante sobre sua vida, mesmo nos dias em que a presença dele parece distante. A fé amadurece quando entendemos que a ausência de respostas não é ausência de Deus. É o modo como o Espírito constrói sabedoria dentro de nós. Você não precisa ver para crer que está sendo guardado. O Espírito Santo é o sopro que desvia o mal, a voz que corrige antes da queda, a mão que segura quando tudo parece escapar. Ele é o protetor da alma e o guia do caminho. O fato de você estar aqui, ouvindo esta mensagem, já é um sinal de que ele te cercou com propósito. O Espírito Santo não te trouxe até aqui para te deixar. Ele está te levando para um tempo de clareza, direção e recomeço. Hoje, o convite é simples e profundo. Confie no invisível. Mesmo quando não entender, continue crendo que há um Deus trabalhando em silêncio ao seu favor. A proteção do Espírito não depende da sua força, mas da sua entrega. E quanto mais você se rende, mais ele revela que o que parecia desordem era apenas o esboço de um plano perfeito. Agora feche os olhos por um instante e agradeça. Agradeça por tudo o que deu certo e por tudo o que não deu, por cada desvio, por cada não, por cada porta que se fechou. Agradeça porque, enquanto você reclamava, o Espírito estava te guardando. Ele te protegeu até quando você não percebeu. E esse mesmo Espírito que te livrou do que passou, continuará te guiando para o que vem. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Permita que outras vidas também reconheçam o cuidado invisível de Deus. Curta este vídeo para que a palavra alcance mais corações e inscreva-se neste canal para continuar caminhando em comunhão com o Espírito Santo. Cada novo conteúdo é um chamado para fortalecer a fé, renovar a esperança e lembrar que mesmo em silêncio, o céu nunca para de agir. O Espírito Santo está contigo agora e continuará te guardando até o último capítulo da tua história.